Na quinta-feira, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento a ação sobre a regulação das redes sociais e de plataformas digitais. O Toffoli, que é o relator dessa ação, ele foi bem rápido, né? Porque 2 dias antes, na terça, a votação do PL da censura sobre o mesmo tema tinha sido retirada da pauta da Câmara. O governo sabia que seria derrotado no plenário e o relator do PL, o deputado comunista Orlando Silva, pediu o adiamento da votação. Mas ocorre, presidente, que mesmo após todos esses encontros e ouvindo todas essas bancadas, nós não tivemos, eu assumo como a minha responsabilidade de relator, tempo útil para examinar todas as sugestões. Eu gostaria de fazer... de liderança do PL, senhor presidente. Eu gostaria de fazer, presidente, um apelo a Vossa Excelência, se Vossa Excelência, consultando os líderes ou usando a prerrogativa de presidente, se pudesse retirar da pauta de hoje para pudéssemos consolidar a incorporação de todas as sugestões que foram feitas. É o reino da hipocrisia, é impressionante. E, Constantino, era para ter sido uma derrota retumbante, acachapante do governo, mas o Arthur Lira é o dono da bola, né? Aí começou a perder, pegou a bola, amigo, aquela bola novinha e chega, não tem mais jogo, Consta. Pois é, Lacombe, está muito claro o seguinte, né? Os comunistas querem com urgência a censura no país. Por motivos óbvios. O comunismo só sobrevive impondo sua ditadura se conseguir censurar, ainda mais no começo, os críticos que vão alertar para os problemas todos de suas medidas autoritárias. Então eles queriam a urgência, conseguiram aprovar no Congresso o caráter de urgência, que já é uma aberração, porque é uma nova legislatura, tem deputados como o próprio deputado Paulo, que precisava de mais tempo para saber do que se tratava aqueles votos, e tentaram atropelar tudo isso. Não conseguiram, a manobra não deu certo. E aí a urgência continua, mas sai da esfera do legislativo, porque o meio é o que menos importa para essa turma. Eles até gostariam que fosse pelo legislativo para dar uma aura de legitimidade popular e democrática. Os representantes deliberaram e escolheram a censura que só temos em Cuba, Venezuela, Nicarágua e China. Não foi muito bem sucedida essa estratégia. Então eles atropelaram, e eles avisaram que iam atropelar. O próprio Orlando Silva, o deputado comunista, relator desse projeto de censura, escreveu no Twitter, eu avisei, né? Se não fosse por aqui ia ser pior. O próprio ministro Flávio Dino, comunista, também disse, né? Eu tenho 3 caminhos. Esse era um deles, mas tem outros 2. Né? Então, os 3 caminhos do Flávio Dino levam ao mesmo destino, o comunismo e a censura. E a turma do Supremo Tribunal Federal está muito, digamos, afoita até e muito solícita em relação a esses anseios autoritários e comunistas dos seus colegas no governo federal. Então, eles estão prontos para isso, tanto que o Toffoli já sacou do cartucho ali essa munição e já está pronto para ir. O porta-voz informal do PT, né, o comunicador informal do PT, que virou o imitador de focas, o Felipe Neto, ele também está dizendo isso, né? Falou, vai ser muito pior agora, vai ter que ser pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eles não ligam a mínima para a democracia, para a deliberação dos representantes do povo. Né? Isso tudo é uma fachada, eles fizeram até cartinha para salvar a democracia, mas no fundo, o que eles sempre desejaram, e não foram muito cuidadosos em tentar esconder isso, Lacombe, sejamos francos, né? Foi mirar nos exemplos dos seus companheiros na Venezuela, em Cuba ou em China. O mais espantoso é ter Tucaninho, que ainda fingiu acreditar que essa turma de comunistas vinha para salvar a nossa democracia numa frente ampla, para expurgar a ameaça fascistoide do Bolsonaro que existia só em suas cabeças. Né? Então, é realmente um espanto o que essa turma tucana está pensando no momento desses. Bom, Ana, a gente queria ter comemorado a derrota desse projeto em votação no plenário, mas o sistema é muito pesado, né? Não foi possível. Mas a pressão, de alguma forma, nas pessoas nas redes sociais, a pressão sobre os deputados, ela surtiu um efeito, pelo menos retiraram da pauta. A gente não teve
uma vitória do governo. A gente não teve uma vitória de quem é a favor da liberdade e da democracia completa, como deveria ter sido, mas vá lá, né? Pelo menos caminhamos um pouquinho. Bom, pelo menos nós conseguimos ver o tamanho da nossa força, né? Jornalistas independentes, cidadãos, fazendo pressão com seus deputados nas redes sociais. Eu sei de muita gente que ligou para gabinete, que mandou muitos e-mails. Então, isso fica como lição também. É importante relatar e deixar isso marcado. Eu acho que exatamente isso que trouxe medo para essa gente e fez com que o sistema jogasse a bola para o STF matar no peito, né? Eu estava procurando aqui nas minhas anotações da semana exatamente a frase que o Boulos disse, né? Ali na hora ele cantou a bola que isso ia acontecer. Ele disse o seguinte, abro aspas, o Supremo vai tomar definições sobre esse tema. Na mesma hora, ali, no dia que a votação foi suspensa. E aí, curioso, né, que a urgência para salvar as crianças, para salvar a democracia. E o que aconteceu com as crianças? Não é mais urgente salvar as crianças, salvar a democracia, salvar os brasileiros da desinformação? É curioso, né? E mesmo soltando aí os 10 bilhões de reais... Mesmo assim, o povo continuou fazendo pressão e parece que um novo Congresso, os deputados, né, uma formação nova, como o deputado Belinski aí vai poder nos falar de maneira mais detalhada, tem muita gente ali que não está disposta a se ajoelhar ao sistema. E aí você precisa, eu diria até, Constantino, da foca do PT, você precisa da foca do PT para aí sim passar desinformação, pânico, medo, vou chamar o papai Supremo Tribunal Federal. Então, é uma grande preocupação o que está pela frente, porque estamos sob uma ditadura do judiciário e, como, né, diria Rui Barbosa, com essa, né, diante dessa ditadura não há muito o que possamos fazer, mas há muita pressão. Esse tipo de ditadura, esse tipo de processo de censura, de mordaça, já aconteceu várias vezes na história, e a história mostra que o bem também vence, consegue vencer muitas dessas páginas aí, desses regimes totalitários. O perigoso é que esses bolcheviques do Brasil, esses comunistas, eles não querem só censurar o que nós vamos dizer, eles querem obrigar as pessoas a dizerem o que eles querem ouvir, e o pior, eles querem apagar o passado e eles vão tentar fazer isso. Como disse a Ana, esse PL era tudo de bom, né? Era para salvar as criancinhas, para salvar a democracia, até para salvar a soberania nacional. Até teve alguém dizendo que era para salvar a soberania nacional. E aí eu pergunto ao deputado Paulo Belinski, que está lá na Câmara, eu não sei como é que é possível aguentar tanta hipocrisia, tanta canalice. O Arthur Lira, na chegada à Câmara, no dia marcado para a votação, dizendo que votaria caso houvesse votos suficientes para aprovação. Quer dizer, e aí combinam tudo e depois vem com um discursinho de não tivemos tempo para analisar, que era o que todo mundo estava dizendo, né, deputado? Não houve tempo para debate, não passou por comissão especial. Então eu lhe pergunto, como é que é possível, né, um delegado de polícia chegando à Câmara Federal lidar com isso tudo, com tanta hipocrisia, com tanta cara de pau? Eu acho interessante lá como você colocar assim, um delegado de polícia chegando na Câmara. É exatamente dessa forma que eu me descrevo, né? Eu sou um cidadão comum, né? Eu sou formado em Direito, operador do Direito, e agora eu me vejo dentro da casa onde as leis são produzidas, e aquela frase do Bismarck, né? Se as pessoas soubessem como são feitas as leis, e as salsichas, né, não obedeceriam uma e não comeriam as outras. É exatamente isso que a gente enxerga. O problema não é a democracia. A democracia é ótima. A divisão dos poderes é ótima. A realidade de como comunistas conduzem o governo é que é a verdade. Esse ponto tem que ficar bem claro. O comunista nunca vai permitir que o cidadão tenha acesso à informação,
Porque se ele tiver acesso à informação por intermédio deste YouTube aqui que vocês assistem agora, se você, cidadão, tiver acesso à informação pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelos jornais que são independentes, você vai entender que o governo está tomando decisões que são ruins para a população e boas para ele mesmo, né? Boas para ele mesmo e ruins para a população. Essas são as decisões que o governo tenta entuchar goela abaixo do cidadão. A gente se deparou com esse PL, né, da censura de uma forma absolutamente bizarra. Brota um pedido de urgência, esse pedido de urgência é aprovado, e o que significa aprovar um pedido de urgência? Significa que o caminho que a lei passa do momento que ela é feita até o momento que ela é votada e aprovada não é respeitado. Então, ao invés de passar por uma comissão de Constituição e Justiça, antes passar numa comissão de comunicação, onde deputados que são afetos ao tema vão discutir aquela matéria e dizer assim, não, olha, precisa mudar isso daqui isso daqui não está legal, essa parte aqui é inconstitucional. Você, com o pedido de urgência, você pula todo o debate. É uma lei, o PL da censura é uma lei que, antes do deputado comunista entrar no plenário, ninguém tinha lido. Eu não li porque eu tive preguiça. Não, eu não tive acesso ao texto. Nós somos obrigados a votar textos que nós não conhecemos, justamente para que o governo consiga produzir esses resultados nefastos. Do meu ponto de vista, esse PL tem 2 pontos que são muito importantes. O primeiro é sufocar a informação. É sufocar a informação criando uma obrigação de remuneração que vai fazer com que as redes sociais saiam do país, deixem de operar no país, que o YouTube deixe de operar no país, que as pessoas não tenham mais capacidade de proliferar informação boa. E o segundo ponto é criar a atmosfera de censura que vai dizer o que pode ser discutido e o que não pode ser discutido. Não existe liberdade sem acesso à informação. E não é informação da mídia, informação do Estado ou informação oficial. É informação comentada. São pessoas inteligentes, como os membros dessa bancada, que vão ler uma coisa e pensar assim, olha, mas veja, na Alemanha nazista era isso que eles queriam dizer. Né? No comunismo, na União Soviética, era assim que funcionava o fluxo da informação. Então, o mais importante é a população entender que o que realmente fez a diferença na votação do PL foi a pressão popular. Político tem medo de voto. Político tem medo do povo. Eles morrem de medo porque a maioria deles não tem legitimidade. Esse é o ponto. A maioria deles foi eleito por um conjunto de decisões de um partido. Não foi você, cara inteligente, que estuda, que está preocupado com o futuro da nação, que votou nesse cara. Então, quando a gente faz a pressão orientada, como foi feita, com o placar, com o site, né, com a gente escrachando a cara do político que vota a favor da censura, quando a gente faz essa pressão positiva, eles sentem a dor, eles sentem o medo e eles tiram de pauta. O Arthur Lira entrou para votar e saiu sem o voto. Ele entrou nessa briga para vencer. O presidente da Câmara sabia que estava na mão dele o resultado, que ele ia garantir a remuneração da mídia tradicional, né, e o sufocamento da rede social e do jornalismo independente, e ele sabia que ele ia conseguir implantar a censura no Brasil. Saiu sem nenhuma das coisas em mãos. E agora começa uma narrativa de alteração do PL, dizendo, não, nós vamos retirar do projeto de lei a parte que fala sobre remuneração dos artistas, a gente vai tirar do projeto de lei a parte que fala sobre a forma, né, de gerenciar a informação, vai ficar só a regulamentação da rede social. É mentira, tá? É mentira.
Esse PL, o foco dele é censura, é asfixiar a rede social e o jornalismo independente, e a gente não vai permitir que isso vá adiante. Mas depende de vocês. Quando a gente posta na rede social, fulano, tal deputado é a favor da censura, o seu comentário ali dizendo, mas o que você vai fazer com isso, Paulo? Não é produtivo. O que é produtivo é você ir lá na rede social daquele deputado e falar, nós não queremos que você vote a favor da censura, nós somos a favor da liberdade. Esse tipo de pressão é positiva. Eles morrem de medo de reprovação social. Esse é o maior medo do político no Brasil.